Isaías 21, verso 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderam de mim como as angústias da que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. Amém. Podeis sentar, irmãos. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderam de mim, como as angústias da que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. Glória a Deus. Nós queremos pensar nesta noite, se o Senhor nos der graça, sobre desânimo. Desânimo. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderam de mim, como as angústias que dá à luz, da que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido, que é a mesma coisa de tão desanimado que não posso ver. A palavra desânimo quer dizer estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação. Isso acontece por vários motivos. O desânimo leva à depressão. Pode levar à depressão, que é uma tristeza profunda. A depressão é uma coisa terrível. O homem, a mulher, o homem se fecha em si mesmo. Ele não dá conta de ver a luz, a saída. Ele não dá conta de ouvir. Ele não dá conta de ouvir. É algo na alma, uma tristeza profunda. Jesus disse em São João, capítulo 16, versículo 33, a Bíblia está dizendo ali, lá no versículo 32, antes, ele diz que ia ficar só. Vocês vão me deixar. São João 16, verso 32. Eis que chega a hora. Tem a hora de ficar só. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas ele, como sendo Deus, ele disse, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Mas chega a hora de ficar só. E é nessa hora que se fica só, que você pode e eu posso entrar em desânimo, em tristeza. E aí ele vem e fala para os seus discípulos, eu tenho dito isso para vocês, o verso 33, eu tenho dito isto para vocês, para que vocês tenham paz, que vocês não fiquem tristes,
no mundo tereis aflições. Então ele veio avisando que ele não estava mostrando um mar de rosas, que há um caminho a percorrer. Isto é a vida. A vida não é um mar de rosas. E nós precisamos aprender a viver. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas não desanime, tende bom ânimo. Não entre em dificuldades. Ele disse: eu venci o mundo. E normalmente nós falamos: vocês também vencerão. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. Tenha paz. Não desanime. Você não está só. É isso que ele está falando. Porque a pessoa que está desanimada, ela começa a ouvir vozes. Vozes paralelas. Vozes negativas. Vozes das profundezas do inferno. Porque a missão do diabo é nos colocar para baixo. É nos pôr em derrota, em circunstâncias. Mas dentro de nós tem uma voz. Fique em paz. Não desanime. Você vai vencer. Esta é a voz que nós temos que ouvir. Porque é esta voz que vai rechaçando a depressão. É esta voz que vai rechaçando o desânimo. A falta de ânimo, de estímulo. E você vai alimentando coisas negativas. Jesus declarou em Mateus capítulo 24, você pode ver aí na sua Bíblia, no versículo 12 de Mateus 24, ele está dizendo ali: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que é que nos faz muitas vezes desanimar? É quando nós temos aquela sensação que estamos dando murro em ponta de faca. Você já sentiu isso? Dar murro em ponta de faca? A sensação de dar murro em ponta de faca faz você desanimar. Você sabia que Elias viveu isto? Elias teve esta sensação. Se você for para 1 Reis, capítulo 18, aquele poderoso servo de Deus, há um contraste. Você compara o capítulo 18 de 1 Reis e vai para o capítulo 19 e vê um contraste ali. No capítulo 18 você vê Elias ali poderoso, desafiante ali, no capítulo 18 de 1 Reis. E ele se encontrou com Acabe. Acabe o chamou de perturbador. E aí ele encarou e revidou: o perturbador é você. É você que está perturbando, é você que saiu da linha. Este era um Elias valente, corajoso. E aí ele faz aquele desafio. Os profetas de Baal ali, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo.
Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, nós aceitamos esse desafio. Então estava Elias ali, com esse ânimo, com essa disposição, combatendo a idolatria, o erro doutrinário, né? Ele estava ali realmente combatendo o mal que imperou sobre Israel. Israel estava vivendo um dos tempos mais terríveis. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, a começar de que casou-se com aquela feiticeira Jezabel. Eles estavam sofrendo seca, fome. A coisa estava feia, a impiedade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade estava multiplicada ali naqueles dias de Acabe. E Elias, como servo de Deus, estava ali naquele desafio, animado, disposto, combatendo o pecado pela raiz. Matou todos os profetas de Baal. Matou. Mandou que o povo matasse, né? Depois que o povo viu que só o Senhor é Deus, Elias reparou o altar, colocou a coisa em ordem, o fogo desceu, e foi testificado que só o Senhor é Deus, porque só existe um Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia está dizendo ali, eles tinham que ficar com aquela palavra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No entanto, eles estavam ali nos dias de Acabe, tendo outros senhores, outros deuses. E tudo aquilo que nós colocamos como primeiro lugar na nossa vida, aquilo é o Senhor da nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, aquilo passa a ter domínio sobre nós, aquilo passa a ser o Senhor da nossa vida. Aquilo que está entre nós e Deus, o profeta nos ensinou que é um ídolo. Tudo que nós colocamos entre nós e Deus é um ídolo. E eles estavam nessa condição. Abandonaram a palavra, abandonaram a Deus. O profeta nos ensinou que Deus não abandona o homem, é o homem que abandona a Deus. Deus não abandonou Sansão, Sansão que abandonou a Deus. A mensagem somente uma vez mais, Senhor, ele nos mostra isto. E Elias trouxe o povo a esse desafio. Vamos ver quem é o Senhor. Aquele que responder com fogo, este é o Senhor. E este único Senhor, o Elohim, o existente de si mesmo, respondeu com fogo. E Elias depois mandou o povo, que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, verso 39, 1 Reis 18, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Eita, servo de Deus valente, poderoso. Mas quando vamos para o capítulo 19, o homem entrou em depressão. O homem entrou em tristeza, em desânimo. Isto mostra, irmãos, que o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje. Ou o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. A pegada tem que ser constante. Aleluia. Nós temos que continuar seguindo a caminhada. Amém.
Nós temos que continuar olhando para cima. Ele escapou. Ele teve medo. Veja o verso 3 de 1 Reis 19. Porque Jezabel decretou: eu vou matar você, Elias. Eu vou matar você. Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse já, ele entrou em depressão. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Já basta, Senhor. Eu já falei, eu já fiz isso, e parece que não muda nada. Já basta, Senhor. A coisa continua, a coisa está pior. Ele entrou nessa circunstância. Se você for lendo o capítulo todo, a coisa parece que está pior. Como Bruna falava que pregava pela nação toda e as mulheres continuavam cortando os seus cabelos, continuavam usando roupas imorais. As pessoas parecem que não ouvem. Já basta, Senhor, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Chega o anjo. Aleluia. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Continuou lá, ainda no desânimo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Deus vem. E tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Você ainda tem o que fazer. Ainda tem uma carreira para correr. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. É o que está escrito em Miqueias 2, verso 10. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida. Tem que se alimentar, irmãos. Tem que se alimentar da palavra. Tem que estar nos cultos. Tem que estar em devoção. Isso tira desânimo. Isso tira tristeza. Isso tira depressão. É na presença do Senhor que nós nos libertamos. O salmista disse: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está tão desanimada, tão triste? E ele mesmo responde. Isso é o Salmos 42, verso 5. Ele mesmo responde à sua alma. Ele disse: espera em Deus, eu ainda o louvarei. O tempo de cantar vai chegar. Porque estás abatido, ó minha alma. Veja o que está escrito nos Salmos 40. Depois eu volto aqui em Reis. Salmos 40, verso 12. Porque males sem número me têm rodeado. Coisas vêm para nos desanimar. Se nós olharmos simplesmente com esses olhos naturais, se olharmos só no aparente, nós vamos desanimar. Vamos desanimar. Parece que Deus não está conosco. Porque males sem número me têm rodeado.
As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Aí nos Salmos 42 ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus, que te deixou passar e está nesta circunstância? E começam as vozes: Deus não está neste negócio, larga isto, onde está o teu Deus? E começam as vozes. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. É bom esses movimentos, esses cultos especiais, é bom. Tem o tempo, tem o lugar. Mas, e a vida íntima com Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama a outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, ele vai se levantando. Direi a Deus, a minha rocha: porque te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? E ali entrou numa caverna, verso 9 de 1 Reis 19. Elias, voltando para Elias. Ele entrou numa caverna e passou a noite ali. Ele se escondeu. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Porque você está trancado, Elias, se escondendo, com medo. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me matarem. Ele estava dizendo: eu já fiz tudo o que eu podia, parece que a coisa está pior, e agora querem me matar. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Deus se manifestou para dar um calmante para ele. Ele estava precisando de um calmante, de aquietar a alma, de sair daquele desespero. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Grandes coisas. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Nós buscamos Deus muitas vezes em coisas, sabe, coisas grandes, em movimentos grandes. Deus tem o seu modo de operar. Amém. Mas aqui o profeta estava precisando era de um calmante. Estava precisando era aquietar a alma. Era controlar as emoções. Era sair do desespero. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E sabe onde o Senhor estava? Na voz mansa e delicada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique em paz. Esta é a voz dele. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus estava preparando o caminho para levar o seu servo para casa. E ordenou a ele, deu uma comissão para ele ungir o seu substituto. Ungiu o seu substituto. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me matarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta para o caminho, segue a tua caminhada, volta para o deserto, pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Volta a trabalhar, né? Volta para o caminho, vai fazer o teu trabalho, não fica aí nesta caverna, não fica aí escondido em você mesmo. É isso que Deus estava dizendo para Elias, estava animando a ele, tirando aquele desânimo. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deus estava dizendo: você não está só, o teu trabalho não foi em vão, alguém ouviu a tua mensagem, alguém creu em você. E assim nós pensamos muitas vezes. Quem deu crédito à nossa pregação? E assim nós pensamos muitas vezes que não preenchemos os requisitos. Nós pensamos muitas vezes, se vamos alimentando isto, nós vamos entrando em desânimo. Sabe qual é o posicionamento de um filho de Deus eleito, que chegou na terra? É aquilo que Abacuque disse no seu capítulo 3, versos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia,
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esta é a posição de um crente de Deus. Ainda que tudo falte, que haja escassez de tudo, que nada dê certo, ainda que nada dê certo, eu não vou desanimar. Essa é a posição de quem chegou na terra, de quem recebeu a adoção, de quem recebeu o manto usado. O profeta pregou a mensagem, um manto usado. Um manto usado, ele disse, parágrafo 54. Então Elias disse a Eliseu: é melhor você voltar, porque o caminho pode ser um pouquinho difícil. O caminho pode ser um pouquinho difícil. Mas um homem de Deus, que uma vez encarou isto, ou que já lhe foi lançado em seu ombro o manto da justiça e do poder de Deus, a adoção, a porção dobrada, ele disse: não volta facilmente. Um homem de Deus segue em frente. Amém? Quando ouvi o pastor dizer, nesta manhã, muitos estão se tornando desencorajados. O que precisamos, irmão, é de ter coragem. O que necessitamos é de coragem. As provas podem vir. Nunca nos foi prometido ficar imunes a elas, mas Ele dará graça para passarmos por elas. Se a montanha é muito alta para atravessá-la, muito profunda para passarmos por baixo, muito larga para darmos a volta, Ele dará graça para que possamos transpô-la. Ele abre o caminho, você crê nisto? Simplesmente não se preocupe, mas mantenha seus olhos em Cristo, pois Ele é o único que pode nos atravessar. Você crê? Agora, nós os vemos enquanto viajam, indo para a escola, Elias e Eliseu. E ele disse: permaneça aqui agora. Esteja aqui, se estabeleça e seja um bom mestre de teologia e assim por diante. E você provavelmente um dia pode se tornar o reitor da faculdade aqui. Irmão Brana fazendo uma aplicação. Mas eu tenho que descer mais um pouquinho. Pode você imaginar um homem de Deus se satisfazendo em ser um reitor de uma faculdade, quando o poder de Deus está bem ao redor de onde ele estava firmado? Não, Senhor. Ele disse: como o Senhor vive e sua alma vive, eu não te deixarei. Eu gosto disto. Fique com isto. Fique com isto. Não importa quanto desânimo haja, mesmo que isto venha da sua mãe, seu pai ou do seu pastor, fique com a palavra, fique com Ele, com Jesus Cristo, amém? Em direção ao Jordão foram eles atravessaram, e Elias disse: agora, o que deseja que eu faça por você? Ele disse: que caia sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que tinha uma obra a fazer. Ele disse: uma porção dobrada. Não apenas uma boa experiência morna, não um bom aperto de mão, ou um bom companheirismo com o restante da igreja, mas o que eu quero é uma porção dobrada do que há de melhor agora. Você quer isto? Se não, vamos desanimar. Se não tivermos esta porção dobrada, este Espírito de Deus em nós, eu lhe digo, parágrafo 61, quando Deus estabelece um homem para uma prova no mundo, ele tem que ter algo melhor do que o mundo possui. Ele tem que ter algo melhor do que a igreja possui.
ele tem que ir através de uma porção dobrada. Você quer esta porção dobrada? E se alguma vez houve um tempo em que se necessitou de uma porção dobrada, é hoje. No estado do povo, algo melhor, algo mais alto. Aleluia! Eu acho que feijão e pão de milho é muito bom, mas às vezes tenho que alcançar um pouquinho mais alto. Tenho que sair do beabá, das coisas rasteiras, e ir para as coisas altas e fazermos isto. Temos que fazê-lo. Temos que continuar subindo. Amém? Temos que continuar subindo. Israel estava se apostatando se isto continuasse no mesmo terreno. Ele tinha que se mover para frente ou para trás. Esta é a maneira que é a igreja. E então, enquanto seguiu em frente, não foi mais do que poucos minutos até que ele disse: pediste uma grande coisa, mas todavia, se me vires quando eu partir, podes ter o que pediste. Agora, isso tem que ter motivos sinceros, honestidade no coração, simplicidade nos olhos, mantendo seus olhos na promessa. Se você está doente nesta noite, se você está aflito, há uma grande promessa. Não de Elias, mas de Deus Ele mesmo. Se puderes crer, quando orardes, crede que obterás ao que pedirdes e recebereis. Não importa o que o médico diga, o quanto que isto ou aquilo vá, mantenha-se sincero na promessa. Elias lhe deu uma comissão: se me vires quando eu partir, isto virá a ti. Há uma promessa. Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Às vezes olho para mim mesmo e penso: tenho sido tão molenga na minha vida, tenho esperado e perdido muitos milhares de almas para o reino, porque tenho esperado e digo: Deus, dependo muito do dom espiritual, e digo: Senhor, se tu apenas me mostrares, se tu me deres uma visão do que fazer, e Deus dá uma visão, então eu viro e deixo alguém falar comigo sobre outra coisa e me desvio. Oh, eu nunca cheguei no ponto ainda, como tenho desta vez, pois sinto que é uma fé, para que possamos sair ali fora, porque é uma promessa. E as coisas que Ele tem feito, e as curas que Ele tem realizado, e os milagres, tanto que desceu e sua foto foi tirada ao nosso lado, e assim por diante, os quais nunca foram conhecidos desde que o mundo começou. E então ficar por aí como um molenga, isto até mesmo me faz desencorajar. É hora de manter seu olho na promessa. Isto é o que é, pela graça de Deus almejo fazer isto. Sei que cada diabo do inferno correrá disto, mas pela graça de Deus eu almejo manter meus olhos na promessa. Amém? É, para não desanimar, é continuar olhando para frente. O profeta vai dizendo na mensagem uma libertação total, parágrafo 78. Bem, veja o que ele faz para nós na condição em que estamos. O que faria ele se nós estivéssemos em um só coração e acordo? E a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal, obedecer os oficiais da igreja e o pastor, e o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta na igreja, e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer, não desanimes em nada. Amém? Este é o tipo de pessoa que Deus ordenou a tomar a terra. Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Se lá houvesse confusão e reboliços e coisas, ele não se comprometia.
Isto é o que Deus espera de nós agora. Faraó queria acordo, disse Moisés, todos vocês podem ir, mas deixem seus filhos para trás ou deixem algum gado aqui. Esta é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. Estará certo para você se unir à igreja, mas nunca perdoe o Jones. Estará certo se você puder trazer, se você puder ir, você não tem que parar com seu cigarro, sua bebida, sua mentira, seu roubo. Suas censuras, calúnias, você não tem que parar com isso. Isto é o diabo que diz. Simplesmente una-se a uma igreja. Mas Moisés não era um comprometente. Ele queria uma libertação total. Você quer? Ele disse, não deixaremos nenhuma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar ao Senhor. Esta é a maneira que a igreja deve estar. Este é o posicionamento. Não fazer compromisso com Satanás. Não deixe nada te aborrecer. Não desanimes em nada, é o que nos diz o profeta. Coisas vêm para nos desviar da rota, mas nós temos que seguir em frente. Oh, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Apocalipse 2, verso 2 e 3. Na mensagem à era de Éfeso, o profeta disse no parágrafo 45. De que maneira tão bela o Salvador louva e recomenda seus filhos. Ele está inteiramente atento às suas boas atitudes espirituais e sua conduta. Ele sabe que existem fraquezas entre eles. Todavia não diz nada contra. Não é isto semelhante ao Senhor? Ele sabe como animar-nos nas coisas justas e como nos desanimar nas coisas injustas. Aqui mesmo, cada um de nós poderia aprender algo muito importante quanto à direção de nossas igrejas e nossas famílias. E ainda mais, cada um poderia aprender algo bom. E é que Deus trata com cada um exatamente desta maneira. Nunca vá se desanimar, santo de Deus. Nunca vá se desanimar. Porque Deus não é mau para esquecer sua obra de amor. O que quer que façamos, mesmo um copo de água que damos a alguém, tem uma recompensa e uma bênção do Senhor. Você crê nisto? Conheço as tuas obras e o teu trabalho, como a tua perseverança. Enquanto ele mesmo anda em meio de sua igreja, ele toma conta do sofrimento do seu povo, ele tem cuidado de nós, como foi nos dias do cativeiro, no Egito, quando ele ouviu seus clamores. Aquele que nunca muda, ainda ouve os clamores do oprimido enquanto anda entre eles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não somente trabalha para ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em resistir à opressão. Sua suprema vocação na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida murcharam, eles foram pacientes e renderam tudo a ele que tinha prometido uma recompensa permanente nos céus, pelo que tinham desistido na terra. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 29, a Bíblia está dizendo ali. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, já estamos terminando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim: em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados. Nunca vá se desanimar, santo de Deus. Porque Deus não é mau para esquecer sua obra de amor. O que quer que façamos, mesmo um copo de água que dermos a alguém, tem uma recompensa. Você crê nisto? Vamos ficar de pé.